Fala pessoal, eu sou Marcelo do Papo de Sardinha. Ontem eu falei do preço médio, que é a soma de dois produtos de valores diferentes e você divide por dois, você tem a média daqueles valores. Isso é muito praticado no mercado financeiro, não recomendado, muito arriscado, mas é muito praticado, tá? No vídeo do preço médio. Só que em cima do preço médio ou fora do preço médio, você tem as parciais. Nesse vídeo eu quero bater esse papo, quero trocar essa ideia sobre para quem entra com uma quantidade maior de contrato, que façam as parciais, proteja o capital em cima da quantidade de contrato que você está entrando. Antes, deixa um like, compartilhe, ajuda a fortalecer o canal. Quem não é ativo naquele sininho, ativa o sininho, faça um comentário que eu teria satisfação imensa em responder. Quando eu faço o preço médio, quando eu tento salvar uma operação, é onde eu começo sempre com um ou dois contratos e chego a 5 a 10 contratos, eu tento, naquele processo, fazer as parciais. E o que seriam as parciais? As parciais nada mais é de você estar com uma quantidade específica. Digamos, você está com 10 contratos e você quer proteger o seu dinheiro, quer proteger a sua grana. Aí você elimina 9 contratos, ficando apenas com um contrato e seguindo o processo. Eu faço isso quando eu faço preço médio porque eu não entro muito alavancado. Eu entro com um contrato ou com 5 contratos ou 7 contratos. Quando você faz o preço médio e chega numa quantidade alta de contratos, você tem a possibilidade, e isso eu faço muito, de fazer essas parciais. Quando você já entra alavancado, você corre um risco, que é, digamos que você entre com 10 contratos e digamos que o preço, que aí o risco-retorno tem que ser muito bom, a sua entrada tem que ser muito melhor, tem que ser muito boa. Digamos que ele não vá a seu favor, você tem que estopar. Eu, por exemplo, quando eu estou bem alavancado, eu não pago para ver, eu estopo mais rápido. Quando ele vai a meu favor, eu protejo fazendo essas parciais. Digamos que eu esteja com 10 contratos. Chegando a 200 pontos ou a 250, eu elimino uma quantidade específica de contratos. Elimino 3 contratos, 4 contratos e eu vou eliminando ou seguindo de acordo com o avançado trade. Isso serve para que eu me proteja e isso melhora o seu ticket médio. Quando o seu ponto de cobertura ele fica melhor quando você faz as parciais. Eu sempre falo que quando você entra muito alavancado, você precisa ter muito mais paciência, principalmente quem está iniciando. Eu não gosto de entrar alavancado, porque se você entra com 10 contratos, pelo menos eu não consigo segurar a pressão de ter 10 contratos ou 15 contratos em cima do mercado financeiro. Quando você entra com uma quantidade menor e vai aumentando o número de lotes, você pode ir eliminando o número de lotes de acordo com o decorrer do avançado mercado. Eu não sei se eu estou conseguindo ser claro. Entrei com um exemplo bem básico. Eu entrei com 10 contratos a 110 mil pontos. Ele andou 250 pontos. Então ele andou 110.250 pontos. Eu estou com 10 contratos, eu tenho a possibilidade de eliminar
3 contratos, 7 contratos, 5 contratos, a quantidade de contrato que você determinar, porque você já protegeu o seu capital. No momento em que ele vai avançando, você já coloca ele no zero, porque você já tá no ganho, que você já está lucrando com aquela operação. Repito, o problema de você entrar com uma quantidade maior de contrato é que você, se ele for contra você, você tem que estopar logo. Esse é um dos fatores do índice. O índice, o problema de um stop muito curto é porque ele violina muito, ele rabisca muito. É um mercado muito tendencioso a te violinar. Então, eu prefiro, por isso que eu falei ontem do preço médio, eu prefiro fazer mais entradas ou entrar com um contrato e aumentando o número de contrato de acordo com o decorrer da operação. É uma questão de decisão. Eu entro com 1, com 2, mas quando eu entro com 5 contratos, eu faço a parcial e protejo. Então, parcial, ela serve para isso, para proteger o seu patrimônio. E deixa o trade rolar. Rodou 250 pontos, rodou 1.000 pontos. No dia que eu fiz 1.270 pontos, eu estava com 3 contratos. Quando ele chegou a 400 pontos, mais ou menos, eu eliminei e fiquei apenas com um contrato. Eu quero muito que vocês entendam que, diferente do preço médio, que é bastante arriscado, as parciais elas servem para que você se proteja. As parciais servem para que você continue e ganhe o máximo de ponto possível sem correr risco, sem que ele volte no meio do trade. E espero ter conseguido passar o recado, espero ter conseguido passar a informação, porque falando assim eu acho mais complexo, mas eu gosto de bater esse papo. Façam parciais, beleza? Marcelo, papo de sardinha, deixa um like, compartilhe, dá um joinha lá, ativa o sininho, quem visualizou até aqui, ativa o sininho, cara, faça um comentário, compartilhe com todos os seus amigos, se for relevante para você, faça um comentário que eu terei a satisfação imensa em responder. Eu curto fazer os vídeos, faço vídeo sem fins lucrativo, não vendo curso, não vendo mentoria, faço porque gosto de falar sobre o assunto. Mais uma vez obrigado, tamo junto, fui, vamos crescer, vamos avançar, fui!